para abordar aspectos mais eminentemente técnicos sobre os implantes de marca-passo na população pediátrica. Sou muito feliz porque no hospital eu tenho uma ressalva de conflito de interesse, de lead extraction, nada a ver com essa apresentação de hoje. Só para começar, esse é o panorama do paciente pediátrico que tem marca-passo, inúmeras incisões, inúmeras trocas. Lembrar sempre que a maior parte dos implantes são em neonatos, ou seja, essas crianças vão ter inúmeras trocas de gerador ao longo da vida e de eletrodos. Nós temos todo o grupo de marca-passo é coordenado pela Lânia, ou seja, ela que coordena, que faz ambulatório, que tem os dados, que separa os pacientes, que indica e inclusive acompanha quase que a totalidade dos implantes. Ela me passou esses dados aqui, não estão atualizados do ponto de vista numérico, mas esses são tabulados, ou seja, já passamos de 500 implantes, mas aqui até 2012, de longe a nossa maior incidência é MBVT congênito, pós-operatório em segundo lugar marca-passo. Percebam vocês como na população neonatal, ou seja, 81% acabam sendo implantes epicárdicos. Algumas preocupações têm que ser lembradas da população pediátrica. O crescimento somático eu destaco como a principal. Pessoalmente eu não consigo entender como que alguém consegue pôr marca-passo na região inguinal, sendo que é a distância que mais cresce do coração ao longo da vida. Você vai usar endocavitário aqui, eu ainda entendo, mas a parte epicárdica e o acesso subchifoide, esse crescimento é nulo ao longo da vida, ou seja, a distância entre o lado abdominal e torácico do diafragma é o mesmo do neonato ou de um adulto. E ao longo desses implantes vão ocorrendo oclusões venosas, insuficiência tricúspide, inúmeras necessidades de trocas de eletrodos e eu destaco aqui a própria evolução da cardiopatia congênita, ou seja, a cardiopatia congênita por si só causa distúrbios de condução, ou seja, tem que ser acompanhado por cardiologista pediátrico a vida inteira. Lembrar de variações morfológicas, qual é o ventrículo sistêmico, o que é um coração univentricular, presença de shunts intracavitários, a princípio é quase que uma contraindicação relativa para implantes endocavitários e a tão frequente cirurgia cavo-pulmonar para hoje que elimina a conexão entre o sistema venoso e o sistema cardíaco. Na maioria das vezes, o epicárdico eu acho que não é uma escolha, é a única opção. Lembrando aqui que ao longo desse espectro, nos neonatos é quase que sempre, eu diria que epicárdico, nas crianças pequenas já há essa divisão e nos adolescentes, em todos aqueles pacientes que tiverem o coração morfologicamente normal e nas futuras trocas, com certeza, endocavitário. Lembrar que toda essa população pediátrica é a que mais vai se beneficiar de estimulação dupla câmara. Ou seja, se a gente discute estimulação dupla câmara nos adultos, imagine nas crianças. Outro aspecto importante é a evolução. Nada tem de evolução tecnológica para estimulação na população pediátrica. A gente usa há muitos anos esse eletrodo da Medtronic, ele é o mesmo há 20 anos, é o mesmo eletrodo, ou seja, eu venho implantando o mesmo eletrodo minha vida inteira, nunca melhoraram. Gerador agora cada vez menos, tiraram o gerador pequeno que a gente tinha para implante, ou seja, nada se desenvolve, mas é porque esse pool de pacientes é muito pequeno, a indústria não tem muito interesse. Eu acho que é importante do ponto de vista técnico, quando a gente fala em implante epicárdico, eu não consigo entender por que precisa de uma toracotomia, eu vou mostrar isso para vocês hoje, por que de uma toracotomia para colocar qualquer marca-passo, esternotomia. Aqui é só para mostrar um implante epicárdico de marca-passo, percebam o coração inteiro. Eu vou ao extremo, eu sei que não é o espectro de hoje aqui, mas aqui é uma correção de CIA por acesso exclusivamente subchifoide. Tá certo que aqui a gente usa um afastador específico para essa cirurgia, que é o Holtrack, que traciona muito forte o externo, mas ou seja, pelo acesso subchifoide você tem acesso a todas as câmaras do coração, inclusive os grandes vasos. E eu acho que o endocavitário, como eu já destaquei,
A não ser em algumas exceções, eu acho que o acesso deve ser sempre o do membro superior. Complicações com eletrodos ao longo nesse pool de pacientes, trombose, embolia, a insuficiência tricúspide cada vez mais vem sendo destacada na população da cardiopatia congênita. Não é a mesma coisa do adulto. Aumento de limiar, as crianças têm muita atividade, fratura de eletrodo é frequente. Quanto à insuficiência tricúspide, só para elucidar aspectos técnicos, paciente, esse aqui operamos recentemente, acho que uns 2, 3 meses atrás, já tinha 2, percebam vocês que foi tentado o explante aqui da fossa ilíaca esquerda em outro serviço, não conseguiram. Esse paciente veio com uma estimulação VVI, o efeito varal, insuficiência tricúspide severa. Nós extraímos, fizemos a extração deste eletrodo e implantamos um sistema epicárdico. Ou seja, existe esse crescimento somático é muito grande na criança, ou seja, a distância entre o apêndice tifoide e a fossa ilíaca é muito grande. Todos vocês conhecem os eletrodos, mas eu vou contar para vocês detalhes que são importantes. A gente quer cada vez mais colocar eletrodo endocavitário, eles são melhores, eles duram mais. Então a gente vai naquele espectro da criança menor que você consegue colocar o eletrodo cavitário. No adulto a gente nem percebe isso. Mas essa pontinha reta do eletrodo screw-in tem uma grande dificuldade de entrar na veia. Essa pequena dos eletrodos de fixação passiva já caminham mais fácil. Talvez vocês nunca tenham percebido, mas tudo isso daqui é sólido, não dobra. E os eletrodos screw-in, esses pequenos centímetros a mais, impedem às vezes de fazer curvas. Eu estou falando de crianças pequenas. Eu acho que é muito mais fácil isso, no entanto, esses a gente consegue escolher melhor a área de estimulação. E eletrodos endocavitários, eu nem vou entrar em maiores detalhes aqui, porque esse acumula toda a experiência da população adulta que vocês são bem familiarizados. Ou seja, não é dúvida que talvez eletrodos endocavitários sejam melhores, vários trabalhos mostram isso. Talvez esses eletrodos que sejam revestidos por esteroide se comparem, mas eu volto naquela minha primeira premissa. A maior parte das vezes não é uma escolha se é endocavitário ou se é epicárdico, é uma necessidade do paciente, naquele paciente pediátrico. Os eletrodos epicárdicos que a gente usa hoje são liberados com corticoide, ou seja, não tem problema. E aqui eu vou me deter bem nessa técnica, que é a técnica subchifoide. Ao longo desses acho que quase 20 anos que eu trabalho com a Lani, a gente vem usando só este acesso, ou majoritariamente esse acesso, para todos os implantes epicárdicos, a não ser as exceções. Ele é muito fácil, ele é possível em qualquer anatomia, ele independe da anatomia intracardíaca, porque ele é epicárdico. Pela mesma incisão são colocados os eletrodos, ou seja, tem um aspecto estético muito favorável e muito simples. Aqui só para mostrar para vocês, esse caso nós operamos semana passada, fotografei para mostrar, olha o acesso ao apêndice tifoide, a gente tira o apêndice tifoide, ali o externo, olha o coração como é que fica, o coração está inteiro para fora, qualquer um põe um marca-passo aqui, VD, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui olha lá o coração, talvez o implante do eletrodo atrial, vocês podem achar que seja mais difícil, mas olha aqui o átrio direito, aqui é o átrio direito, aqui é o VD e ali o átrio direito, lá a aurícula direita. Olha, esse eletrodo está na aurícula direita, ou seja, essa aqui é uma incisão de 4 centímetros, o gerador está subcostal, ou seja, pela mesma incisão todos os implantes são feitos. Aí vocês vão poder dizer, não, mas esse tudo bem, esse não é uma reoperação. Muitos pacientes são reoperações, são pós-cirurgia cardíaca. Aquele pós-cirurgia cardíaca do 7º, 10º dia, esse eu acho que não tem problema, porque as aderências estão soltas. Mas eu filmei um outro paciente aqui, que é uma reoperação tardia de cirurgia cardíaca. Percebam aqui a incisão já antiga de cirurgia cardíaca, todo o coração foi liberado. Aqui o implante no átrio direito. Não importa, aqui é o VD, aqui é o átrio direito e aqui é a artéria, o ramo interventricular anterior e os dois eletrodos no ápice do ventrículo, no ápice do coração. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Você consegue pegar o ventrículo esquerdo?
Consigo pegar qualquer câmara. Aqui o átrio direito. Você que está rodando ali? E ali, esse ficou muito bom agora. É que eu trouxe essa imagem, eu trouxe esses filmes no computador, mas não conseguiu passar com precisão para cá. Mas não importa. Eu acho que luxando o coração, como o coração, nos neonatos é muito mais fácil, porque nos neonatos os tecidos são mais simples. Aqui é uma reoperação tardia de cirurgia cardíaca, ou seja, nós tivemos que descolar todo o coração por baixo do externo. Ou seja, a literatura é vasta em mostrar que, por óbvio, uma substancial população desse grupo de pacientes vão precisar reintervenções. Daí porque essa corte de pacientes pediátricos, ela é quase que exponencial, porque a gente põe marca-passo num paciente de 90 anos, nunca mais eu vou ver ele. A gente coloca lá, a gente tem em torno de 35 a 45 procedimentos ao ano no Pequeno Príncipe. Só que cada vez mais, porque os pacientes voltam, não têm onde ir, nós somos o único centro de atendimento da cardiopatia pediátrica em todo o estado do Paraná. Ou seja, estudos mostram que esse eletrodo epicárdico, esse da Medtronic, é um bom eletrodo, ou seja, nós temos um bom eletrodo para usar, não é um eletrodo ruim. Eu aqui só para mostrar para vocês, aqui criancinha, frequência baixa, nem sei quantos quilos tinha essa criança, acho que não fala aí, sei lá, não me lembro. Mas olha aqui, ó, a incisão epicárdica, olha o tamanho do gerador em relação à criança. Ou seja, e olha onde é que está esse eletrodo, e olha onde é que estão esses eletrodos, ou seja, eles estão aonde eu quero pôr, não aonde eles vão. Eu acho que esse é muito importante. Olha a incisão aqui, essa incisão é grande para caber o gerador, não para colocar o eletrodo. A Lânia me passou verbalmente, nós temos mais de 150 neonatos feitos pelo acesso subchifoide. Aqui, como eu falei para vocês, existem exceções. Uma criança de 1,6 kg, um dia de vida, não tem como... Eu já tive extrusão de gerador, de forçar um pouquinho a barra em criança pequena, meio que traumatizei um pouco. Eu acho que é melhor usar um eletrodo pequeno, um gerador pequeno, se a criança é muito pequenininha. Outros casos mais complexos, aqui um paciente que a gente fez a cirurgia de híbrido, percebam vocês o stent aqui no canal, não quisemos mexer na via anterior, colocamos um gerador, daí sim por uma toracotomia esquerda, um eletrodo na aurícula esquerda, um na aurícula e outro no ventrículo único, ou seja, dá para pôr também pelo lado, bicameral. E aqui só, eu sei que tem na literatura evoluções de longo prazo de eletrodos endocavitários, como esse, por exemplo. Só que será que é bom ter tantos anos de eletrodos estimulando só um ventrículo? Isso é bom ou é ruim? Eu não consegui entender. Para nós, isso não é feito lá. Se der para colocar bicameral, é o que vai ser feito. Outro aspecto que foi destacado aqui, a escolha do local de estimulação é fundamental para a criança. São muitos anos de evolução. Por isso que eu falei que normalmente a Lânia está na sala. A gente coloca, como o eletrodo ele é de contato, esse da Medtronic, você encosta, estimula, vê QRS, como é que fica, troca. É simples. É aqui que eu vou pôr, fixa e coloca ali. Ou seja, dá para escolher o local de estimulação. Então, só para lembrar que local de estimulação em criança eu acho que é importante. Eu vou falar rapidamente sobre CDI. CDI, a gente tem uma grande experiência de CDI epicárdico. Mas antes eu quero lembrar também do eletrodo subcutâneo. Aqui é uma propaganda do eletrodo subcutâneo. Esse aqui é um caso que eu operei acho que semana passada, a 25/9. É um eletrodo subcutâneo numa destrocardia pós-operatório de Fontan. Ou seja, temos que lembrar que temos alternativas para todos esses pacientes que não têm acesso vascular. Aqui, eletrodo já endocavitário, percebam, tinha marca-passo epicárdico, mas olha como essa distância aqui, desde que a criança nasceu, não mudou a posição dos eletrodos, elas estão ali do mesmo jeitinho. Aqui, olha o aspecto estético, aqui a gente tem tanto acesso, esse aqui é um eletrodo de dupla mola, dando a volta no coração, entenderam? Parede anterior, parede posterior. Olha, você nem percebe que está aí o gerador subchifoide, só pelo acesso subchifoide.
Olha essa criancinha aí, ó, 9 quilos, subxifoide, pelo mesmo acesso eletrodo. Esse aqui era tão pequena a criança que a gente teve que jogar para dentro da pleura porque não cabia dentro do pericárdio. A gente sempre testa. E aqui, como eu falei que tem exceções para usar a via inguinal, tem. Eu acho que essa aqui é uma criança grande já, acho que 18 anos, pós-operatório de Epstein. A gente tem hoje mais de 40 Epstein operados lá no Pequeno Príncipe e muitos desenvolvem a evolução tardia do Epstein, que é a arritmia. Aí já tinha um marcapasso epicárdico e precisava de um CDI. A gente acabou colocando um CDI com este eletrodo, não sei se é bem longo, é um eletrodo específico, é muito longo o eletrodo, de choque. Então tem, às vezes a gente precisa, como considerações finais do ponto de vista técnico, eu acho que é importante conhecer bem a anatomia e a morfologia das cardiopatias congênitas. O peso é o determinante da escolha do tipo de procedimento e eu destaco que o acesso subxifoide é fácil, além de ser esteticamente favorável. Como conclusão, eu acho que a escolha de implantes epicárdicos é preferencial nos pacientes pequenos ou com anatomia desfavorável, ficando preferencialmente para os pacientes acima de 15 quilos, anatomia favorável e nas trocas de sistemas apenas para os endocavitários. Obrigado.